Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar. Eu sou o Bruno Baleste, estou aqui com a Thelma Romão. Olá, Bruno. E o nosso entrevistador convidado, Denis Seganfredo. Olá, bom dia. Representando o Rotary Club e o projeto Recalculando a Rotary. Já convido vocês a assistirem o programa anterior, que explica um pouco mais do projeto e o porquê que a gente está fazendo essa parceria. Então eu vou voltar aqui para as apresentações. Eu estou aqui na minha frente com a Tatiane. Tatiane mesmo, né? Isso. Tatiane, Heloísa. Isso. E Maria Eduarda. Oi, gente. Então, eu vou falar de novo aqui dos nossos patrocinadores que fazem isso acontecer. EFOC Escola Técnica, Escola de Ensino Técnico de Segurança do Trabalho, Química, Enfermagem, treinamentos de NR11, empilhadeira. E o que mais, Thelma? Me ajuda aqui. Limitadas agora para agosto. Bruno, temos aí enfermagem. Pouquíssimas vagas para o curso de enfermagem, então aproveitem. Está tendo uma procura imensa. E o pessoal que está a fim de cursar aí numa escola séria, vem com a gente. Exato, o mercado de trabalho está precisando aí de técnicos de enfermagem. Pessoal, fica a dica. EFOC Play, nossa plataforma de streaming de normas regulamentadoras em todo o Brasil, para você trabalhar com as suas normas de um gerenciamento muito mais prático, mais rápido também. E aqui, nosso estúdio, que vocês estão vendo aqui esse espetáculo acontecer. Gostaram, meninas, aqui? Sim, muito legal. Que bom. Pode ser o estúdio podcast, com a Tribo Produções, falando aqui com o Gustavão, que pilota esse espetáculo. Então, para quem quiser também fazer parte disso, ter o próprio podcast, pode ter o próprio podcast. Meninas, se vocês quiserem ter o próprio podcast, vocês podem ter também. E aí, quem precisar também de produções audiovisuais, Tribo Produções. Beleza? Então, vamos lá. É um prazer ter as meninas aqui, terceiro colocado grupo, né? E veio representando a escola ETEC. E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o projeto de vocês, né? Reaproveitando alimentos. Como que surgiu essa ideia, meninas? Ano passado, quando uma professora nossa, a Vanessa, ela levou o projeto até a gente estava comentando com outra professora, a Fernanda, e ela falou pra gente sobre uma matéria que tinha saído no Eco, acho que fazia umas 2 semanas, sobre a compra de alimentos, né, que o valor estava muito alto, então comprar o básico estava além de um salário mínimo. E a gente sabe que um salário mínimo é a realidade de muitas famílias. Sim. E aí a gente começou a discutir sobre isso, a gente pesquisou e a gente viu que várias cascas de alimentos que a gente joga fora, às vezes tem valor nutricional até maior que a polpa, e que dava pra gente reaproveitar, que aí também contribuía com o meio ambiente, né, e evitava a subnutrição, que também estava sendo algo muito crescente, principalmente aqui na cidade, na região. Então, a ideia surgiu disso, e a gente foi fazendo pesquisas para aprofundar, conhecer mais, porque também era algo novo pra gente, a gente nunca tinha pensado, e a gente percebeu que é algo super versátil, assim, tanto que depois a Vanessa, ela fez um projeto com a gente de logística, que a gente só podia usar cascas de alimento, e a gente conseguiu fazer uma entrada, prato principal, sobremesa, de vários alimentos que a gente jogaria fora. Então é algo viável, né? E sai bem mais barato do que, por exemplo, comprar outro alimento. Você pode fazer outras receitas utilizando aquilo que você jogaria no lixo. A Vanessa é a professora, né? Isso. Ah, legal. Mais uma vez destacando o trabalho, a importância do professor na vida do aluno, né? Como ele incentiva, como ele coloca o aluno lá na frente, fazer pensar, ir atrás dos projetos. Mesmo parabéns para os professores. Classe, né? Extra classe, exatamente. A Fernanda, ela deu um apoio muito grande pra gente nesse projeto. Sem ela, provavelmente, a gente não teria conseguido essa colocação. Ela ajudou a gente desde a criação do projeto até a finalização, dando dicas do que a gente poderia melhorar, do que a gente poderia implementar, o que fazer diferente. Ela dava os puxões de orelha nela. Vocês até me deram uma ideia aqui para os meninos de homenagear o professor também, que está junto com o projeto, né? Que é peça fundamental aí para incentivar vocês para estar junto. Aí fica a dica, viu, Bruno? Não, esse ano vai ter, né, Bruno? Com certeza. Esse ano a gente já pensou nisso. Tanto o professor quanto a escola também. Que legal. Direção, tudo. Porque faz toda a diferença mesmo. A gente vê hoje a importância da escola trazer, como vocês falaram, vocês receberam essa informação também do projeto. Até queria contar essa experiência de como vocês receberam essa informação, mas é muito importante esse ponto da imagem, como eles passaram para vocês, para a magnitude que seria esse projeto, né?
Quando a Vanessa, ela dava aula de logística pra gente, né? Então, ela levou nessa aula de logística e ela falou, tipo, que esse projeto poderia ser muito útil também pro nosso currículo. Era um desafio pra gente. E que isso poderia agregar muito no nosso currículo, na nossa vida profissional. Que mesmo que a gente não seguisse aquela área de logística ou administração, era um projeto extracurricular, né? Então, englobaria qualquer área que a gente fosse atuar, que seria muito importante, muito legal a gente conhecer, tentar desenvolver um projeto, né? Pra essa realização mesmo, de ter algo no currículo que fosse nos ajudar profissionalmente. Então, foi mais com essa visão mesmo, de um desafio para melhorar na nossa vida profissional, nosso currículo, nosso pensamento, porque querendo ou não, a gente aprendeu muito com esse projeto, a gente fez várias pesquisas, e foi algo muito legal, a gente até se aproximou mais, as meninas, que com bacana. os professores, a escola também sempre deu todo o suporte, nos incentivou nesses projetos extracurriculares, que eu acho que também é bem importante, os professores que também sempre nos auxiliaram. Muito legal. E aí vocês falando dessa parte agora da construção, então assim, veio a ideia através do que vocês viram que era uma pesquisa próxima ali da situação, e como que foi vocês começarem a construir a ideia para trazer, para virar um projeto mesmo, e como ele seria aplicado? Bom, quando a gente viu a matéria, né, a gente falou, não, é um assunto bem atual, assim, que eu acho que vai dar certo. Então, a gente começou a pesquisar, principalmente na internet, não só em lençóis, mas ver receitas e o valor nutricional das coisas, tudo. E aí, com isso, a gente foi vendo aqui em lençóis também, né, onde que seria legal a gente aplicar. E foi sendo basicamente isso, com pesquisa, conversando com um professor, com outro. A gente até conversou com uma nutricionista também, né, pra ajudar a gente a fazer os cardápios que a gente tinha planejado. Foi bem bacana, assim. Interessante, né, Bruno? Que nem era a área afim delas, porque era administração lá, o curso, né, de logística, nem era a área afim, olha como agrega, né? E é interessante porque é totalmente relacionado mesmo ao que a gente vê na parte de auxílio social ali, e vocês pegaram algo que o que me encantou é algo bem exclusivo do município, inclusive, então é bem focado na comunidade local nossa, né? A gente viu a realidade que, na verdade, era e ainda continua sendo, né? Porque os preços ainda continuam altos e a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a uma alimentação de qualidade, né? E aí, como consequência, a gente vê a quantidade de pessoas com subnutrição ou doenças relacionadas à falta de alimentos de qualidade, com valor nutricional bom. E conversando de novo com os professores, né, pra entender melhor a realidade, porque às vezes a gente não tem noção da cidade, né, da realidade de muitos. E aí a gente foi vendo, então a gente pensou em aplicar nas comunidades mais carentes e também trabalhar, tipo, com redes sociais, porque aí a gente conseguiria atingir mais pessoas, né, de várias cidades que poderiam estar naquela situação. Porque muitas vezes é por falta de conhecimento que a pessoa não sabe que dá pra utilizar, por exemplo, mais o talo de um legume, não sei o quê. Então, foi basicamente isso que a gente pensou, né? Pra tentar atingir, para as pessoas conseguirem ter o conhecimento. Porque às vezes só não vai atrás porque não sabe mesmo. Tem aquele, às vezes, até um preconceito, né? De casca, tem que ser jogada no lixo. Exato. E não sabe como utilizar. Então, foi pensado nisso mesmo que a gente decidiu criar o projeto e a implementação. E vocês comentaram também que foi um momento, assim, que a gente estava passando por um momento difícil da pandemia, então vocês lembraram os preços lá em cima, tudo muito caro, né? Para poder reaproveitar. Sim, foi. Porque também com a pandemia teve muito desemprego, né? Então aí ajudou ainda mais para crescer aumentou os preços e diminuiu a renda, né? Então, essa crise. Então, foi eu acho que a pandemia foi até um gatilho pra gente conseguir pensar mais focado nesse tópico. Até uma pergunta, uma curiosidade minha também, como estratégia de apresentação, vocês deram uma amostra para os jurados, né, do alimento. Sim. E como que foi essa preparação, essa ideia de preparação para apresentação lá? Fala um pouquinho, né? Tanto a escolha do produto, né, para como que vocês fizeram degustação, isso? né?
Essa parte da preparação foi uma outra colega nossa, Rafaela, que preparou as receitas, né? A gente escolheu juntos produtos que seriam mais fáceis, né? Então a gente pensou num suco, que é uma opção saudável, assim, mais leve pra fazer, que a maioria utiliza, né? Às vezes fazer um suco de laranja, o que você faz com a casca? Um suco de abacaxi, a maioria das pessoas usa o abacaxi, a fruta, o que você faz com a casca? Então foi um suco, né, de beterraba com laranja e foi utilizado só a casca, né? E ainda a maioria bebeu e falou que nunca falaria que era a casca, então a gente já consegue perceber a desconstrução de que os alimentos que são feitos com a casca é ruim, que não é legal. E foi entregue também com a laranja, que a gente utilizou a casca. O restante, a gente fez as tirinhas e cristalizamos. Nossa, é uma delícia. Uma opção, esses docinhos são uma delícia. Da laranja cristalizada. Sim. Então foi bem Então interessante. vocês entregaram o suco e o docinho, o foi suco isso? e o docinho. E tinha um caderno de receita também com outras opções legal. que poderia usar os alimentos, que foi a nossa amiga Ana Júlia, que também fez o projeto e não pôde estar presente aqui hoje, que desenvolveu esse caderno de receitas. Pegaram o jurado pelo estômago, tá vendo? Olha. Não, e bem lembrado que vocês colocaram. Teve também, então, o grupo eram vocês 5, que elas não estão hoje, não puderam vir aqui. Vocês conseguiram se desdobrar. Vocês estavam no 3º colegial, então por isso que agora vocês estão, cada uma estudando fora. Então, até agradeço de novo por vocês terem conseguido vir aqui. Então, só lembrar o nome delas. Então, Rafaela também. A Rafaela e a Ana Júlia. E a Ana Júlia. Então, um abração para elas que estão aqui em pensamento e em grupo aqui com a gente. Então, até como dica para quem quer se inscrever esse ano, né? Quem vai se inscrever. Como é que foi a preparação de vocês, então, né? Vocês falaram com os professores, acompanhamento, mas treinaram bastante, ensaiaram. Depois da mentoria, como é que foi, né? Se a mentoria foi útil, o que a gente precisa melhorar, né, Bruno? A mentoria, ela foi muito importante, né? Porque deu o norte pra gente de como fazer todo o processo, como seguir a apresentação no dia. Então, com base nas orientações, a gente foi montando, passou por muitos modelos de slide, muitas coisas que a gente foi, até chegar no slide e falou, é esse mesmo. Aí, pra gente dividir o que cada um ia falar, a gente ia treinando. E tinha a questão do tempo também, né? Então, a gente treinava... A gente estudava integral, né? Então, no almoço, juntava a gente na sala com os professores e a gente treinava. Era integral e no almoço vocês ensaiavam. Tinha dia que a gente não tinha aula à tarde, a gente ficava na escola para desenvolver o projeto. A gente apresentou pros professores, né? Falava assim, o que a gente pode melhorar? A gente apresentou pra diretora. O que você tem de ideia? Então, que legal, né? Envolveu todo mundo. Sim, a escola teve um papel muito fundamental pra gente, porque ela sempre... apoiou, teve professor que até falava assim, se vocês precisarem ensaiar um pouquinho da aula pra ensaiar, tudo bem. Sim. Então a gente sempre teve um apoio muito grande do professor e da escola. Então, sim, a escola foi fundamental, tanto que teve Sim. 2 projetos da ETEC que conseguiram premiações também, né? Porque a escola dá sempre um suporte muito grande. E a ETEC apresentou acho que mais projetos, se eu não me engano, né? Foram apresentou 4 projetos. 4 ou 5 também, foi bastante também. Tá? Muito legal, muito legal. E antes, né, da mentoria, a gente tava um pouco desesperado, porque tinha questão do tempo, querendo ou não, foi... Era 10 minutos e depois virou 5, né? E foi um surto. E foi um projeto que a gente não tinha tanto planejamento, porque foi meio que, tipo, caiu assim no nosso colo, e agora vamos fazer, e querendo ou não, 3º colegial, tem vestibular, a gente pensando em faculdade, várias coisas juntos, era final de semestre também, então juntou com prova da escola. Foi um pouco... Mas foi gostoso também, olhando agora, assim, dá até uma saudade da correria, tudo, de participar de projetos, assim. Que é muito A gente brincou aqui, né, Bruno, no último... vocês vão assistir aí no podcast, que a gente pegou na mentoria, deu o microfone pra ela, só fala aí, né? Ela nem não sabia nada do que ia acontecer, né? De propósito. Como foi pra vocês essa experiência também, quando chegou ali na mentoria já e jogaram essa responsabilidade já na mão de vocês? Foi meio... Acho que foi eu e você, né, Tati? Foi a Duda. E aí a gente ficou meio assustada, assim, né? Mas aí foi bom porque a gente sabia que depois a gente ia ter que apresentar com o microfone. No teatro, né? Que a gente achou que ia ser no outro, depois que eu fiquei no teatro. E já dava um frio na barriga, porque, né? Você tá no palco, vê aquele monte de gente e fala, meu Deus! Mas deu tudo certo, né? Foi bacana. Muito bom, muito bom. E eu queria perguntar pra vocês assim... Depois desse projeto, o que marcou
marcou para vocês? Legal. Essa união, ou o engajamento de vocês? Qual foi o maior aprendizado desse projeto? Quer falar? Eu acho que foi um projeto que marcou bastante, né? Principalmente por ser um dos finais do ciclo, né? Do terceiro colegial. Então, foi um projeto que tenho certeza que marcou a vida de cada um, porque foi muito pensado nisso a questão de desenvolver um projeto que contribuísse para amenizar um problema, não que fosse só em geral da sociedade, mas que tivesse atingindo lençóis mesmo, que fosse contribuir para a população lençoense. E aí acabou contribuindo, né, que na semana nós achamos a pesquisa. Então foi bem interessante, né, porque a gente vive em uma sociedade tão atual que fala sobre o reciclar, o reutilizar e o reaproveitar. De mostrar que com pequenas mudanças pode ir atingindo grandes impactos, né, então não desperdiçar, né, o que você faz com a casca, que você pode reutilizar, mostrar que com pequenas receitas, mostrar outras opções que você pode fazer com uma casca que você jogaria fora, porque contribui, além do desperdício, né, tá contribuindo com o meio ambiente, né, de não jogar a casca, não fazer esse descarte em qualquer lugar, contribuir para o financeiro das famílias, que era também o nosso foco, o desenvolvimento econômico, né. Então, para que comprar 2 frutas se com uma fruta eu consigo utilizar a polpa e utilizar a casca? Então, acho que foi bem interessante. Até hoje, às vezes eu vou fazer alguma coisa, pegar fruta, e eu penso que eu poderia fazer com a casca. Ficou pra vida isso, né? Ficou pra vida. Legal. Não, imagina ampliar isso aí, a gente conseguir executar mesmo. E ampliar isso para a comunidade mesmo, né? Essa cultura. Então, realmente é um projeto que ele não é à toa, não é à toa que ele ficou tão à frente assim também, dentre todos os projetos, porque teve esse impacto mesmo de responsabilidade social muito grande, né? Heloísa, o que você quer destacar? Não, e também a aproximação do grupo, né? Porque a gente se aproximou muito, uma ajudava a outra, se uma tava nervosa ou não tava conseguindo, porque a gente decorou as falas, né, pra apresentar. Então, uma ajudava a outra, uma cobrava a outra, falava assim, acho que você pode melhorar nisso, a questão do tempo que a gente acaba cronometrando, tipo, você tá falando muito, dá uma cortada. Então, foi fundamental também pra uma ajudar a outra. Eu acho que a gente cresceu muito como pessoa, amadureceu, saiu um pouco da bolha, que querendo ou não, muitas vezes a gente acaba vivendo naquela realidade, às vezes a gente não consegue enxergar a sociedade além daquilo que a gente vive. Então foi um projeto que abriu muito a nossa cabeça, a nossa mente. A gente espera que a gente tenha conseguido também abrir a mente de outras pessoas para conseguir fazer esse reaproveitamento de alimento e ver a questão da realidade da cidade de Lençóis, porque muitas pessoas às vezes também não tinham dimensão de como tinha tantas pessoas nessa situação que não conseguia comprar o básico para sobreviver, né? Então foi um projeto, um processo que eu acho que nos ajudou muito também como pessoa. E aí fala um pouquinho mais da questão do projeto, você falando isso, como que foi, até nos bastidores a gente falou um pouquinho aqui, mas para fomentar mesmo, para que o pessoal conseguisse se envolver a essa cultura. Então vocês deram até um exemplo que vocês viram até uma parceria que poderia ser feita até com o Senai também. Sim. Bom, a gente tinha pensado, né, a gente foi atrás de ver receitas que dava pra fazer com alimentos que normalmente a gente jogaria fora, e a gente tinha pensado em fazer como se fosse uma oficina. Uma oficina que pudesse passar nos bairros, assim, principalmente os que a gente sabe que é um pouco mais carente, pra ensinar, principalmente mães, né, que tem os filhos pra cuidar, tudo, como aproveitar esses alimentos, né, porque como a gente já comentou, às vezes é falta de conhecimento que a pessoa não utiliza. Então, levar nos bairros, né, para ter o acesso. E igual a gente fez também com os jurados, que tinha o livrinho de receita, né, poder passar isso também. Também atingir as redes sociais, como a Heloísa já tinha falado. E sobre o Senai é porque eles têm uns projetos, né, de... Você falou mais sobre isso, né? Desenvolve mais, que eu não lembro certinho. Se eu não me engano, eles têm, tipo, uns caminhões que tem a estrutura de... fazer cozinha, né? Isso, fazer tipo palestras remotas, assim. Cursos, CUSELs. Então, na verdade, nossa professora até que tinha falado assim, olha, eu acho que seria legal talvez tentar uma parceria com isso. Então a gente também contaria com a ajuda de nutricionista para que fosse pensado realmente na questão do valor nutricional de cada alimento, porque às vezes a casca, ela pode ter até 50% mais fibras e nutrientes do que a própria polpa.
Mas às vezes muitas pessoas não sabem disso e não sabem como utilizar. Então a gente procuraria ajuda de uma nutricionista para que elas pudessem nos auxiliar também a como desenvolver, quais alimentos seriam melhores, forneceriam um valor nutricional maior, que fosse também com um custo mais baixo, né, para as pessoas conseguirem na questão financeira. Então a gente pensou nisso para que pudesse dar certo e atingir a comunidade mais carente. Porque a gente sabe que existe a comunidade carente, só que a gente pensa que às vezes a doação de cesta básica já ajuda. Só que essa doação de cesta básica não é toda semana, não é sempre, né, para todas as pessoas. Então isso seria a tentativa de amenizar essa problemática. Empresário de lençóis, fica a dica do projeto, olha lá, Senai, super vamos funcional, lá. Não, e super funcional e é interessante, porque assim, o que eu vejo, basicamente ali você precisa de pessoas para essa instrução, profissionais da área nutricional também para construção desse negócio, e o que eu já fico aqui fritando a minha cabeça vendo esse potencial, é principalmente também assim, quais são os, tanto frutos ou alimentos da época, inclusive, que estão com melhores acessibilidades e tal, para você reaproveitar ele da melhor forma. Então, fazendo toda essa cadeia, eu imagino que dá para chegar a esse... É super aplicável, né? O que a gente fala também, como a gente falou até no dia, no evento, ele é muito aplicável e teria, lógico, esse ponto mais de investidores, por isso que a gente está falando assim, pessoal que está vendo esse programa, fica essa dica, porque vale muito a pena, é super interessante essa ideia. E volto de novo com essa pergunta. E se a partir desse programa, a gente 1 ano depois, vierem essas pessoas, quero falar com vocês, tal, pra gente retomar isso aí, vocês teriam esse tempo? Como que seria essa loucura para retomar esse projeto? Teriam vontade, acha interessante, né? De repente tem algum empresário ouvindo. Então, a vontade de executar o projeto, ela sempre tem, porque a gente se empolgou muito fazendo ele. Só que como a gente estava no 3º ano, e agora a gente tá todo mundo trabalhando na faculdade, morando fora. Tem gente que tá aqui, mas tem gente que tá fora também. Então, disponibilidade a gente não sabe se teria pra tá à frente, assim, pra tentar implementar o projeto realmente. Mas se desse, a gente tentaria dar pelo menos um suporte que a gente conseguisse, né? Uhum. Mas nós, assim, a gente vai aplicar o projeto. Não adianta, porque não ia sair aquela coisa bem feita, porque a gente sabe que não tá no momento. Então, é melhor a gente não assumir realmente essa responsabilidade pra fazer uma coisa mal feita. Mas vocês conseguem propagar isso. Passar o bastão, né? Passar o bastão dá pra passar, né? Se tiver investidores, né, a gente pode conversar, explicar sobre o projeto, ajudar a implementar o projeto, só que é o que a Duda falou, não tem como a gente tomar à frente por questão de tempo, disponibilidade, de rotinas diferentes do grupo. Sim. Então, fica um pouco mais complicado por isso, mas é um projeto que eu acredito, na minha visão, que não é tão difícil de implementar na sociedade. Sim. Porque pode ajudar todo mundo, não só as pessoas de comunidades carentes, mas até mesmo aquelas que têm condições de comprar o alimento toda semana, mas aí tem a questão do meio ambiente, né, que você vai estar evitando o desperdício e a quantidade de lixo, porque outra coisa que a gente colocou no nosso projeto é que o Brasil é um dos países que mais jogam lixo, então outra questão que a gente pode relacionar com o meio ambiente e o desperdício, né? Sim. Uma pergunta que eu queria fazer para elas, uma curiosidade, na verdade, como é que foi lá no dia do evento, né? A gente, né, você fez isso da outra vez, né? Outra pergunta para outro grupo. Como é que foi lá a apresentação no teatro, a expectativa ali da divulgação do resultado, quem tava lá, a família, né? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Quer falar um pouco? Eu falo por mim, foi... eu me senti... foi bastante gratificante o dia, na verdade. Tinha aquele nervosismo, né? Como a Duda comentou, a gente achou que fosse ser no Rotary mesmo. E no teatro, que a gente sabe que cabe mais de 600 pessoas. Com pessoas importantes da cidade. Que teria ali pessoas, né, que... A gente sabia que estaria competindo também com outros projetos que tinham grandes potenciais. Então, tinha aquele nervosismo de se eu errar, se eu falar alguma coisa errada, né? Porque era o tempo cronometrado também. Então, a gente sabia que, sei lá, passou alguma coisa, esqueci, deu branco, né? De ter que cobrir a outra. Mas foi uma experiência que agregou muito para nós também, desse falar em público, né? De saber que tinham outras pessoas ali que
estavam ouvindo, de que às vezes não tinha dimensão do projeto e acabou conhecendo também. Então foi bem especial. Sim, deu bastante medo, né? Porque no teatro, mas também foi muito gratificante, como falou. E também porque tinha a nossa família, né? Acho que a família de todo mundo isso é foi. legal. Tinha E também, amigos, família, a ETEC em peso lá. Professores. Diretor, professor, legal. todo mundo tava Sim. lá. Então a gente tava com medo, um pouco retraído por ter gente que a gente não conhecia, né? Porque tava lotado. Mas também tinha gente que a gente sabia que tava acolhendo a gente. Legal. Então, desde o momento antes da gente subir até depois, tava todo mundo assim, não, vai dar certo, não sei o quê. Sim. Os professores, fica calma. Então, foi bem bacana a experiência. Só um parênteses para quem, né, não teve a oportunidade de estar lá o ano passado. Tava um representante de empresas de Lençóis Paulista, estavam as autoridades da cidade, o vice-prefeito estava presente, secretário de Desenvolvimento e Educação, né? Tinha, educação, assim, é isso. Gente bem legal, bem importante na cidade. Por mais que a gente tinha, por exemplo, apresentado já outros projetos na escola ou ter outras oportunidades de falar em público, era uma realidade totalmente fora da nossa zona de conforto, assim. Jamais, assim, sabe? Principalmente com autoridade, empresários, tipo, a gente... O que a gente tá fazendo aqui? A gente tem 17, 18 anos, sabe? O que a gente vai falar? Mas é o que eu já tinha falado. Fez a gente crescer muito como pessoa e amadurecer. Foi uma experiência, uma oportunidade muito incrível pra gente. Tipo, a gente sempre vai lembrar disso. E a questão também é de quando foi anunciar, né? Acho que nós ficamos mais nervosos ainda, porque acho que, se não me engano, foi por ordem alfabética. Aí anunciou os 2 primeiros grupos, e como o nosso é reaproveitando o R, né? Ficou pro final. Então, assim, era o último grupo que ia ser anunciado. A gente não sabia, né? Se seria todo nós. mundo de mão dada, assim. Anunciado só pra quem não... Anunciado entre os 3, né? Que subiram no palco. Aí depois no palco teve o anúncio de quem era o primeiro, segundo e terceiro, isso, né? Exatamente. E aí, aquela expectativa lá, né? Que o professor Guto, né? Que anunciou lá, um abraço, né? O vereador. Ele anunciou vocês, né? Primeiro o terceiro, depois o segundo e o primeiro, né? Sim. Legal. Bom, a hora que vocês ouviram o nome de vocês, eu imagino vocês e a torcida toda, como que foi assim, essa emoção pra subir? Foi aquele grito assim, né? Tipo, e aí a gente saiu lá correndo, foi bem bacana, né? Que a gente ficou tipo, meu Deus! Inclusive até um amigo nosso que é fotógrafo, né? Ele foi e aí tirou umas fotos lá e a gente tá com uma cara, tipo, super feliz, assim, na foto. Bem surpresa também, né? Porque por mais que a gente confiava no potencial do nosso projeto, a gente sabia que todos os projetos ali tinham potencial também. Muito bom, Zé. Então a gente tava com medo, mas aí foi uma alegria só. E o que eu gosto que você está colocando aqui também, Duda, eu falo Duda que eu já conheço a Duda também. Então, assim, o que eu gosto é dessa visão que vocês estão colocando, que eu acho que é a maior... talvez é o maior ganho para todos. É esse reconhecimento de saber que tem outros projetos muito bons. Sim. E saber o quanto cada um ali, é o que a gente fala, se a gente pudesse, a gente premiaria todos. Porque só de estar ali, de ter essa coragem, de estar ali no palco, que todo mundo se preparou do jeito que vocês se prepararam ali, a dedicação, isso eu admiro muito, de vocês já terem também esse reconhecimento, falar, nossa, realmente são outros projetos muito bons. A gente aqui não está falando de todos, mas se o pessoal tiver a oportunidade, a gente vai dar um jeito de pelo menos apresentar depois o que foi, porque todo mundo poderia ter a oportunidade de conhecer o que foi. Nossa, foram coisas assim fantásticas mesmo. Teve coisa de economia, teve 65 coisa de... projetos, né, Bruno? Foram 60, pessoal assim que chegaram lá pro Rotary, foram 65. Seriam selecionados 10, mas acabaram entrando 19 porque não conseguiram não selecionar alguns. Então, assim, esse ano a gente tá com um desafio muito grande, né, Denis? Porque a gente tem que colocar só 10. Sim. Então a gente tem que ter alguma forma de conseguir apresentar esses outros, porque só de colaborar e ter a ideia já é muito grandioso. Só que vai ter, que a gente falou no grupo anterior também, na outra entrevista, o projeto Sementes, do Momento Fofurinha lá, dos pequenininhos também, a gente vai manter isso. Só que vai separado de vai principal. Isso, então ele virou Projeto Semente, são 3 apresentações que os 3 já ganham, então eles não entram dentro dos 10 principais, mas que vai continuar, então por isso que a gente fala, vocês estão convidados para assistir e participar. A apresentação dele. Mas acho muito que eles bom. tinham o quê? 7, 8 anos talvez, né? Por aí, né? Da idade. Aí um parava, sua vez. Aí ficava, nossa, Aí foi uma um menino delícia. que tava mais na frente, aí uma menina deu uma bronca nele. Você vem aqui,
Que bonitinho. Só porque ele tava 2 passos pra frente, ele tava alinhadinho. Bravo assim. Como a gente aprende com as crianças, né? A disciplina que eles estavam, eles estavam se divertindo, mas também tava bem. Estavam Misturado ali pra fazer certinho. olhando assim. E vieram uniformizado, com umas viseirinhas. Muito bonitinho. Muito legal. Muito legal. E a gente falando assim, porque o pessoal não consegue ter ideia do que foi. Como foi grandioso. Assim, para nós, a gente estava falando, a expectativa, a gente estava. Vamos sem colocar muita régua e tal, mas quando a gente viu a potência que vocês trouxeram de conhecimento, de pesquisa, de preparo para a apresentação, a gente falou. Conseguimos atingir algo grandioso, mas porque vocês proporcionaram isso. E vocês fizeram que o projeto continuasse, vai ter essa continuidade sempre e cada vez vai ter esse rigor maior. Como a gente falou agora, ele entra um pouquinho mais de já entender um pouco de quanto custa para investir nesse projeto, Sim. como que vai entrar. Então, algumas coisas que são interessantes, mas que não faltou nada, eu acho, do ano passado comparado ao que a gente estava esperando, mas é legal porque a gente vai começando a subir assim essa régua para o pessoal saber, e vocês vendo o que passaram, a importância que vai ser, inclusive agora que vai estar ao vivo e vai ser aqui, pelo menos para os Rotary Clubs nacionais, a gente vai trabalhar que todos estarão conectados e assistindo. Então você está pensando que o Brasil inteiro está assistindo aquele evento, né? E aí, dica para 2023, né? Só algumas informações, que as inscrições vão até o dia 18. Agora de agosto. De agosto, exatamente. O que é importante que a gente percebeu nesse bate-papo, né, Bruno, nesse e nos outros, é a participação das escolas e dos professores, direção. Então, assim, de novo, a gente viu que é fundamental isso. Então, nos ajudem, fica a dica, né? Outra coisa que a gente percebeu também conversando com vocês, a dedicação e o empenho e o preparo, decorar a fala, fazer a apresentação. Então isso acho que fez a diferença, né, nos vitoriosos. Tem que ter, você vê que tem que ter mesmo essa disciplina Nada aplicada. vem fácil, né, Bruno? Fica a dica do esforço aí. E legal vocês terem colocado todo esse ponto de enquanto época de prova, terceiro colegial, vestibular, isso, aquilo, e ainda nas janelinhas ali vocês e toda a escola engajada ali. Isso é muito legal. Pra gente é importante a gente ver isso aí, esse lado, e saber que é tão valioso para vocês quanto é para nós. E hoje os empresários, porque a gente não teve a chance de ter o tempo de abrir essas janelas para tantos empresários como esse ano a gente tem. Sim. E serão também um nível assim muito alto de pessoas com intelecto diferenciado também, desses empresários, donos de grandes empresas, que estarão ali também vendo, conhecendo mais, e agora conhecendo um pouco também do que foi do ano passado, conhecendo vocês também. Quem não teve oportunidade, com certeza eles vão ver esse podcast e outras informações que a gente vai apontando do que já aconteceu. Que responsabilidade para nós agora, hein, Bruno? Segunda vez que eu vejo aqui, eu falo, nossa, a gente teve uma responsabilidade grande, né, com esses jovens, né, de colocar isso, olha que legal, né? Legal. Agora eu queria saber de vocês, que dica que vocês dão para as pessoas que vão participar dessa nova... esse segundo evento do Recalculando a Rotary, que vocês pensam que trouxe de inspiração para vocês, que vocês dariam de dica para esse pessoal criar aí uma nova ideia ou se motivar a criar um projeto para esse programa? Eu acho que uma coisa, igual a gente já comentou, né? A gente tava no 3º ano, prova, vestibular, mas ir sem medo, tentar, porque é um projeto que vai agregar bastante, e olhar para nossa cidade mesmo, né? Ampliar o horizonte para não ver só a sua realidade, né? Mas também tentar ver a da cidade, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode agregar dentro da nossa cidade mesmo. E com ideias originais, né? Tentar, lógico, ver, por exemplo, projetos do ano anterior, dar uma pesquisada, como a Duda falou, na realidade da sociedade, o que realmente tá em falta, que poderia ser melhorado com a ajuda do projeto, se dedicar, porque é um projeto, querendo ou não, trabalhoso, mas no final é muito gratificante. Mesmo que não seja premiado, o tanto que a gente aprendeu fazendo o projeto já foi um grande prêmio pra gente. Então, eu acho que é realmente isso. E de mente aberta também pra aprender com isso, sabe? É muito importante querer, né, se dedicar a isso e aprender com esse projeto. Muito bom.
Tati, quer falar alguma coisa também ainda? De dica que você sente que é legal? Eu acho que mais do que elas falaram também, a questão de procurar um auxílio, né? Às vezes algum professor que esteja por trás, diretores mais experientes, assim, com projetos para tá ajudando na questão das falas, de cronometrar. Olha, vocês podem estar melhorando até isso. De ideias, né? De ideias para ir aprimorando. E focar mesmo, pensar em resolver problemas que sejam não só a sua realidade, mas também que atinja a população lençoense. E procurar problemas que sejam inovadores. Pesquisar mesmo, né? Como a gente encontrou a pesquisa no Eco, que é o Jornal da Cidade, procurar cenários, então o que está acontecendo de novo, problemas que estão sendo recorrentes, né? Que possam ser amenizados, que pode contribuir para a sociedade também com o projeto. Muito bom, muito bom. E aí? A gente queria agora... Acabou, Bruno, que pena. A gente queria agradecer muito vocês e parabenizar por essa iniciativa, por esse empenho, que a gente vê que esse projeto tão interessante, ele não envolve apenas o tema em si do que vocês vão construir, né? É muito mais, é além, né? É amizade, é compartilhar, é engajamento. Então isso isso é só um pilar, né? Isso. E depois vocês vão construindo muitas coisas em cima do projeto. Eu sou super fã do projeto, porque trabalhar com os adolescentes é muito bom, porque vocês têm ideias maravilhosas. E assim, eu quero desejar sucesso, porque agora vocês já vão voar, né? Para a carreira de vocês, estão na faculdade, que dê tudo muito certo e que vocês sempre estejam ali engajadas em projetos também, porque vale a pena. Sim. Eu queria reforçar isso que a Thelma falou. Nunca deixem de ter esse pé nessa ponto. Aí é uma questão pessoal, mas assim, essa parte social que é super importante. E vocês já terem esse olhar para isso, para nós assim, é motivador mesmo. E agradecer, porque o projeto de vocês não sabem como vocês colaboram com nós, a gente que está do lado de empresários, ou no mercado de trabalho, o quanto vocês ensinam para nós. Então, assim, a gente acaba ganhando muito mais. Eu acho que ali todos que estavam, pelo que eu conversei com todos os jurados, todos eles falaram assim, eles falavam para nós: Bruno, Denis, obrigado pelo convite. Não acredito que eu tive essa oportunidade de ver um negócio como esse. Então, assim, a gente que deve muito mais agradecer mesmo do que vocês fizeram, que vocês conseguiram construir para que a gente fortaleça para as próximas edições. Então, obrigado por trazer todo esse conhecimento, essa dedicação. Parabéns de novo. E para mim é isso. Eu espero vê-las novamente aí também trazendo ideias, pelo menos contribuindo com outras pessoas, ou novos grupos aí também, e curtindo, participando e fomentando esse projeto que é tão bonito aí também para as outras pessoas, se servindo de inspiração. Legal. De novo, parabéns, meninas, né, que deixa aqui o recado para todo mundo, né, se inspire nesses exemplos aqui, que eu acho que é grandioso. Como o Bruno falou, a gente às vezes como empresário, a gente vê na televisão, a gente vê na rua e tal, mas quando a gente está no dia a dia com esses projetos, com esses jovens, que toca a gente de uma forma diferente, então todo mundo sai ganhando com isso, vocês e a gente também. Parabéns mais uma vez. A gente agradece a oportunidade de ter feito esse projeto. Como eu já disse várias vezes, foi um projeto que nos ajudou muito como pessoa. Agradeço a escola, os professores que sempre se disponibilizaram, nos ajudaram, que com certeza sem eles também a gente não teria conseguido. E muito obrigada. Imagina. Sim, agradecer, né? Porque sem o projeto a gente não teria pensado nesse projeto que a gente criou, né? E como ele agregou pra gente tanto como a nossa amizade, né? Mas também por conhecimento. Também deixar o convite, né? Pra quem quiser participar, porque vale muito a pena. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Gente, então eu quero de novo agradecer. Tô aqui, né, Gu? Beleza. De novo agradecer pra gente concluir aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Hoje quem tá no YouTube ou no Spotify, meninas, compartilhem também. Isso. E deixem ali seus comentários se vocês acharam interessante, alguma coisa que vocês querem conhecer mais sobre esse projeto exclusivo do Recalculando a Rotary, saber de outros grupos também, a gente faz esse convite. E acredito que seja mais isso por enquanto. Eu não sei ainda se a gente vai conseguir fazer mais entrevistas, mas vai ter ainda muito mais de Recalculando a Rotary aqui no Pode Apostar. Espero que vocês tenham gostado.
tragam isso como a Eduarda falou, venham, conheçam, façam parte, porque vocês estão mudando vidas e mudando uma comunidade num projeto tão bonito. Beleza? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau.